Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Intensivão RWE. Para quem não se lembra de mim, o meu nome é Aron, e eu estou apresentando para vocês uma série de inteligência artificial. Na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar no tema de inteligência artificial generativa, falando especificamente dos LLMs, os grandes modelos de linguagem, e como eles podem atuar como verdadeiros cérebros sintéticos. Na aula passada, eu apresentei para vocês o neurônio de Pitts, que é uma representação matemática de um neurônio biológico, um neurônio do nosso cérebro. Ele foi importante tanto para a criação do computador. Eu falei da semelhança com o transistor, que é a invenção fundamental que deu origem aos nossos chips atuais, e também na importância dele para a proposta, a criação das redes neurais artificiais. Essas redes neurais artificiais, quando combinam aqui bilhões de neurônios, elas dão a capacidade de nós construirmos os modelos que nós temos hoje. Na foto da direita, vocês estão vendo aqui um parque de máquinas que reúne centenas de máquinas aqui e dão a capacidade de nós treinarmos essas redes neurais gigantescas, né? Através da potência das GPUs. E eu queria fazer uma comparação aqui dos LLMs com o nosso cérebro. E começando por um parênteses a respeito destas comparações, né? Eu falei do neurônio de Pitts, que de fato foi inspirado num neurônio biológico, e isso é muito comum dentro de computação. Existe até uma área chamada computação bioinspirada, que tem o objetivo de copiar comportamentos inteligentes da natureza na construção de algoritmos. E isso geralmente dá certo, é muito interessante como essas coisas funcionam. No caso de hoje, essa comparação que eu estou fazendo não é necessariamente uma inspiração, muito embora possa ter sido. Mas a comparação que eu faço tem o objetivo de explicar como algumas características dos sistemas de inteligência artificiais de hoje pode se assemelhar ao nosso cérebro, ao nosso comportamento aqui, como os humanos interagem, né? Começando a falar sobre o córtex pré-frontal, que é responsável pelo processamento das informações, e da memória de trabalho, nós temos algo semelhante que é o próprio LLM. Então, a rede neural aqui que processa a linguagem, ela tem essa mesma característica do córtex pré-frontal. E ela também tem essa mesma limitação semelhante à memória de trabalho, que é a janela de contexto, que é a quantidade de informações que serão processadas. Essa janela de contexto, ela é limitada pela quantidade de palavras, né? Na verdade são tokens, que é algo semelhante às palavras, né? E cada modelo tem um tamanho de janela de contexto. Os modelos mais antigos, por exemplo, o GPT 3.5, lançado em 2023, ele tinha uma janela de contexto de 8.000 tokens, enquanto que os modelos de hoje já conseguem processar mais de 100.000 tokens, né? Tem modelos aí chegando a 1 milhão de tokens de janela de contexto. Falando agora do hipocampo, o hipocampo do nosso cérebro é responsável pela memória de longo prazo. De maneira semelhante, a memória persistente ela também pode ser acoplada a esse LLM para conseguir armazenar essas informações e recuperar quando necessário. Nós temos também o corpo caloso no nosso cérebro, que é responsável pela comunicação entre hemisférios e acessar habilidades diferentes de outras regiões do nosso cérebro. De maneira semelhante, os LLMs também podem ser acoplados a ferramentas auxiliares que vão auxiliar aqui no processamento de informação e na realização das tarefas. Como eu falei, o córtex pré-frontal é responsável pelo processamento das informações no nosso cérebro, e ele tem uma memória de curto prazo aqui, que é utilizada apenas durante o raciocínio. Isso é chamado de memória de trabalho, e um exemplo muito comum é quando nós estamos pensando, lendo um livro ou durante um raciocínio, e alguém interrompe o nosso raciocínio. Imediatamente nós
esquecemos das informações que estavam na nossa cabeça, justamente porque a nossa memória de trabalho ali ela foi superada, né? Existe um limite aí, alguns estudos indicam que nós conseguimos processar até umas 7 ideias ao mesmo tempo, né? Mas não mais do que isso. E de maneira semelhante, os LLMs também têm essa limitação. Ele tem essa estrutura que é o próprio modelo de linguagem, que é responsável pelo processamento do texto, da informação, e nós também temos a janela de contexto, como eu comentei. Uma outra característica muito importante é que os modelos de linguagem também conseguem processar informações diferentes. A principal informação é o texto. Inicialmente, os modelos de linguagem processavam apenas textos, mas hoje nós já temos muitos modelos que conseguem processar, além do texto, informações de áudio e imagens. Então, trazendo uma riqueza maior aqui para a interação que esses modelos conseguem ter com os humanos. Passando para o hipocampo, ele é responsável por consolidar as memórias de longo prazo, por reativar essas memórias a partir de pistas parciais, fazer associação entre informações, ligar essas informações, né? E integrar diferentes experiências como um todo coerente. A memória persistente dentro do inteligência artificial também tem a mesma função. Além de armazenar as informações, ela também permite recuperar as informações de uma maneira inteligente, por exemplo, através de uma recuperação semântica. Uma recuperação semântica significa que nós vamos fazer uma busca no banco de dados que não necessariamente precisa corresponder nas palavras que nós estamos pedindo, mas ela consegue relacionar também ideias semelhantes, mesmo que as palavras não estejam armazenadas diretamente no banco de dados. Esse processo de recuperar a informação para produzir respostas mais precisas, nós chamamos isso de RAG, né? O Retrieval Augmented Generation. Através desse processo de recuperação de informações, nós conseguimos produzir respostas com base em múltiplas fontes e combinando essas fontes, dando uma precisão maior para as respostas que o LLM está dando para a gente. Agora, saindo um pouco desse contexto de regiões do cérebro, eu queria falar a respeito de como nós nos comunicamos com os modelos. Assim como os humanos, a maneira com que a linguagem é estruturada e como nós utilizamos ela, isso pode produzir resultados diferentes. Por exemplo, algumas pessoas que trabalham em profissões onde a comunicação é um fator importante, eles acabam por desenvolver maneiras melhores de se comunicar. Por exemplo, um policial, quando ele fala no rádio, ele utiliza códigos para garantir que a informação ela vai chegar com precisão e com clareza, né? Então, a utilização de protocolos de comunicação, checklists, esse tipo de coisas que nós vemos acontecer nas mais variadas profissões, também tem paralelos aqui com os modelos de linguagem. Dependendo da maneira com que você estrutura o pedido que você está fazendo para o modelo, ele vai reagir de formas diferentes. Tá? Isso a gente chama de prompt, que é basicamente a maneira com que nós organizamos as informações para fazer um pedido para o modelo de linguagem natural. Um exemplo de técnica de prompt, né, seria o zero shot. O zero shot, na verdade, é quando você pede para ele realizar uma tarefa sem especificar, sem dar nenhum exemplo. Por exemplo, se nós pedimos para um modelo classificar um texto em sentimentos, então um exemplo de zero shot seria: classifique o sentimento das frases a seguir. E a gente passa o exemplo da frase, que é: este filme é ótimo. A resposta que nós esperamos do modelo é ele responder positivo. Uma maneira diferente de nós fazermos isso seria com o few shot, que é quando nós damos alguns exemplos para ele entender como a resposta deve ser dada. Então, a instrução continua igual, né? Classifique o sentimento das frases a seguir e nós passamos os exemplos. Então, este filme é ótimo, tem um sentimento positivo. O enredo é chato, tem um sentimento negativo. A atuação foi mediana, tem um sentimento neutro. E aí nós passamos a frase que nós queremos que ele classifique, que é: este filme é fantástico. Quando ele vai responder, depois de ter visto os exemplos,
a chance de sucesso é muito maior. Uma outra técnica muito interessante é a Chain of Thoughts, que consiste em você dar uma instrução explícita para o modelo para ele raciocinar passo a passo, pensar passo a passo. Isso é semelhante a um professor pedindo para um aluno explicar o raciocínio dele antes de dar a resposta. E por incrível que pareça, essa simples instrução faz com que os modelos melhorem a performance na resposta deles significativamente. Tá? Uma outra técnica importante aqui de prompt é você especificar em qual função ele deve atuar. Os modelos de linguagem natural normalmente são genéricos e eles não sabem em qual domínio de conhecimento você está perguntando para ele, né? A sua pergunta está sendo formulada. Então é muito útil você especificar para ele, por exemplo, atue como um desenvolvedor. Aí ele vai entender que as perguntas que serão feitas serão dentro do domínio de desenvolvimento, né, de programação. Ou, por exemplo, atue como um médico. E aí ele sabe que as perguntas que você vai fazer são relacionadas ao contexto da profissão de um médico, né? O próximo tópico que eu queria falar para vocês aqui é o das ferramentas, né? Como que os modelos utilizam as ferramentas, né? Isso é muito útil para que os modelos produzam respostas mais precisas. Nós mesmos precisamos de ferramentas para executar tarefas com mais precisão. Por exemplo, se nós queremos fazer uma conta e nós não queremos errar, nós podemos fazer o uso da calculadora ou de papel e caneta para ajudar a gente no raciocínio. Isso permite que a gente consiga liberar a nossa memória de trabalho e pensar de uma maneira sequencial, revisando os pontos e tendo uma resposta mais estruturada, né? Da mesma maneira, quando a gente disponibiliza ferramentas para os LLMs, eles conseguem produzir respostas muito mais precisas, tá? Então, esse é um fator importante a se observar. E assim como os humanos também se organizam em times multidisciplinares, existe também o contexto de multiagentes, que é basicamente combinar diferentes tipos de modelos de inteligência artificial para realizar tarefas mais complexas. Assim como os humanos, os modelos de inteligência artificiais também podem ser especializados dentro de domínios do conhecimento e ter uma performance maior em determinadas tarefas. Isso permite que nós conseguimos otimizar a realização de tarefas utilizando modelos especialistas em determinadas tarefas, reduzindo o custo e melhorando a performance, né, a capacidade de realizar as tarefas complexas. Então, pensando num checklist, como escolher uma ferramenta, uma aplicação que tem inteligência artificial? Então, primeiro ponto, observe o tamanho da janela de contexto. Se você vai utilizar documentos muito grandes ou se você precisa sintetizar informações em larga escala, por exemplo, vídeos, a janela de contexto vai ser muito importante, vai ser um fator importante aqui para você observar, tá bom? Memória persistente, e não só se existe a implementação de memória persistente, porque normalmente existe, mas como essa memória é implementada. Por exemplo, em modelos do tipo de chat, por exemplo, o Google Gemini, o ChatGPT da OpenAI, o Claude da Anthropic, esses modelos que implementam o chat normalmente têm uma memória para ele se lembrar da conversa ao longo daquela conversa, né? Ao longo de uma conversa específica. Mas nem todos implementam uma memória entre as conversas, né? Ou, por exemplo, guardam informações do usuário. Isso pode ser muito interessante para você ter uma conversa mais fluida, você não precisar ficar passando informações específicas sobre você em todo o chat. E também dá uma sensação de familiaridade maior. Parece que o modelo conhece você. Então, a maneira com que essa memória é implementada é interessante. Um outro exemplo é se ele consegue estruturar informações de documentos de maneira vetorial, né? Se ele consegue fazer aquela busca semântica em documentos, ou se ele consegue conectar bases externas, por exemplo, o Google Drive, o OneDrive, e consegue interagir com esses documentos
Então, tudo isso está relacionado à maneira com que ele interage com as memórias dele. O acesso a ferramentas, como eu falei, é importantíssimo entender as ferramentas que ele consegue acessar, se ele consegue ler documentos, se ele consegue acessar a internet. Esse é um ponto muito importante, porque os modelos eles não são atualizados, né? O LLM sozinho ele não tem informações em tempo real. Então, se a gente quiser fazer perguntas sobre coisas que são atualizadas com frequência, é importante ter acesso à internet para ele conseguir responder você. E outras ferramentas, né? Existem muitas outras ferramentas, como por exemplo um terminal para o LLM conseguir escrever códigos e executar códigos, né? Vão permitir que ele consiga resolver problemas de uma maneira mais eficiente, até mesmo construir pequenas páginas para você em tempo real. Isso é bastante interessante. O outro tópico é especialização, então, dependendo do domínio da área de conhecimento que você atua, é interessante ter algum modelo especializado nessa área de conhecimento, até para ele entender informações específicas, né? Conceitos específicos, palavras específicas da sua área do conhecimento, isso pode fazer a diferença, tá? E por último, um tema que eu não falei ainda, que é custos e governança. O custo pode variar bastante porque os LLMs eles variam muito em tamanho. Isso significa que a necessidade de processamento também vai variar e, consequentemente, o custo, né? Então, entender qual que é o tamanho e o custo do seu modelo, como que o modelo de pagamento é feito, se você paga uma vez só e consegue ter um acesso ilimitado, isso pode te dar previsibilidade nos custos, ou se você vai pagar pelo uso, isso tudo deve ser medido e entendido conforme a sua necessidade. E o outro ponto muito importante que é a governança, ou seja, se a ferramenta é auditável, se ela está dentro das regulações, né? Por exemplo, uma das coisas que deve se observar é que alguns tipos de dados não podem ser armazenados ou processados fora do domínio do país. Então, se essa é uma restrição, é importante entender onde que esses modelos estão hospedados, e assim como os dados, né? E se é possível você restringir isso dentro do domínio brasileiro ou até mesmo dentro da sua própria empresa, se você consegue colocar essas ferramentas no ambiente da sua empresa. Então, recapitulando agora os conceitos, nós começamos falando do contexto, que é a memória de trabalho, ou seja, o quanto de informação um LLM consegue processar de uma única vez, numa única interação. A memória, se ele implementa algum tipo de memória persistente, uma memória externa, como que é essa memória e como que você consegue recuperar as informações a partir dela. O prompting, que é a maneira com que você escreve as instruções, como você interage com esse modelo. As ferramentas que o modelo tem acesso, o que ele consegue fazer a partir dessas ferramentas, a questão da multimodalidade, se ele processa apenas texto ou se ele consegue processar também imagem e áudios, a especialização do modelo, se ele atua, se ele é especializado em algum domínio específico do seu interesse, se existe a possibilidade de criação de multi-agentes para realizar tarefas mais complexas, e a governança aqui, que vai dizer que informações a respeito da privacidade e o custo, né? Então, para a aula de hoje era isso. Essa foi a segunda aula da nossa série de inteligência artificial. Na próxima aula nós vamos falar do uso de LLMs para escrita de artigos, e a última aula sobre o uso de LLMs na análise de dados, tá? Assim fechando a nossa sequência de aulas aqui. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência. E se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários, procure a gente nos nossos perfis. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.